Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Numa recente entrevista, com pose arrogante e majestática, o Primeiro-Ministro declarou aos portugueses: habituem-se. E a Iniciativa Liberal vem hoje dizer-lhe precisamente o contrário. Não, Sr. Primeiro-Ministro, não nos habituamos. E é isto que justifica a moção de censura que hoje aqui trazemos. Não nos habituamos a um país desgovernado, um país em que a principal força de bloqueio é o seu governo. Não nos habituamos a ver Portugal cair, ano após ano, para os piores índices da União Europeia, ultrapassado por Estados que nela entraram muito depois de nós. Não nos habituamos a ver um país em que o salário médio está cada vez mais próximo do salário mínimo. Não nos habituamos à carga fiscal que sufoca famílias e empresas até níveis insuportáveis que desincentivam o trabalho e o investimento. Não nos habituamos a viver num país em que grande parte da riqueza produzida pelos portugueses é confiscada pelo Estado. Não nos habituamos a viver num país com 2 milhões de pobres, enquanto outros 2 milhões correm risco de pobreza. É mais de 40% da população nacional. Não nos habituamos a um país com um sistema de saúde em colapso. Não nos habituamos nem nos resignamos. Por isso, erguemos hoje, com esta moção de censura, aqui a nossa voz. Não nos resignamos a este Portugal tão pouquinho. Para repetir uma expressão que António Costa usava antes de ser Primeiro-Ministro. Não nos resignamos a ver partir milhares de jovens qualificados que não encontram aqui oportunidades de trabalho digno. Portugal é hoje o país da União Europeia com mais imigrantes em proporção da população residente. Este é o retrato chocante de um país estagnado. Uma estagnação com a marca do PS, com a marca de António Costa. Senhor Presidente, senhores e senhoras deputados, faz agora um ano estava o país em campanha eleitoral e António Costa pediu uma maioria estável aos portugueses. Os eleitores fizeram-lhe essa vontade, mas muitos estão hoje certamente já arrependidos. O PS saiu dessas eleições com maioria absoluta, mas não trouxe estabilidade ao país. Antes, pelo contrário. Hoje todos vemos que o maior foco de instabilidade vem mesmo do Governo. Deste Governo que em 9 meses perdeu mais de uma dezena de ministros e secretários de Estado, numa série de trapalhadas em que o Primeiro-Ministro não fica impune. Trapalhadas que levaram António Costa a desautorizar publicamente um ministro sobre a localização do futuro aeroporto de Lisboa, anulando um despacho publicado 24 horas antes. Nem assim o ministro foi despachado. Trapalhadas que levaram o Primeiro-Ministro a escolher para coordenar o Governo um secretário de Estado adjunto, logo forçado a demitir-se por suspeita de crime de prevaricação. Trapalhadas que levaram o Governo a nomear para secretário de Estado do Tesouro, com a tutela da TAP, uma ex-administradora dessa mesma empresa e que de lá saíra meses antes com uma indemnização milionária, sem conhecimento aparente do Conselho de Ministros ou especificamente dos ministros que tutelavam a empresa. Como é possível, Sr. Primeiro-Ministro? Senhores e senhoras deputados, a 6 de julho debatemos e votámos aqui outra moção de censura. Na altura, como referimos, já havia por parte deste Governo incompetência e incapacidade. Estávamos 5 meses depois das eleições, 3 meses depois da tomada de posse e com o Orçamento de Estado em vigor há uma semana. O Governo tinha legitimidade e responsabilidade para governar. Tínhamos então outra divergência com a moção apresentada. Ela dizia que bastaria ao Governo mudar umas peças, mudar uns atores e que, se assim fosse, até poderia ser retirada. Para nós, isso era insuficiente. O maior problema sempre esteve nas políticas dos governos de António Costa, a que agora se junta outro fator, a instabilidade. E essa instabilidade é culpa exclusiva do Primeiro-Ministro. De 6 de julho até hoje, o que ofereceu este Governo a Portugal e aos portugueses? Só em agosto, o crescente caos nas urgências hospitalares, culminando com a demissão da Ministra da Saúde. A fracassada contratação pelo Ministro das Finanças de um consultor estratégico para avaliar o impacto das políticas públicas. A demissão do Presidente do IFP após ter sido noticiado que recebeu um subsídio de desemprego que não tinha direito. O ataque da Ministra da Agricultura a um parceiro social por ter aconselhado os eleitores a não votar no PS. Os incêndios da Serra da Estrela com erros na prevenção e no combate e uma Secretária de Estado a afirmar que afinal ardeu menos 30% do que previa um algoritmo e a Ministra Mariana Vieira da Silva a garantir que o Parque Natural até iria ficar melhor do que estava. Em setembro, o Eurostat revela que os jovens portugueses são os que saem mais tarde de casa dos pais em 2021. Portugal aos 33 anos, a média União Europeia aos 26,5. O Ministro da Economia é desautorizado publicamente por 2 dos seus secretários de Estado, depois de sugerir a descida do IRC. O arranque do ano letivo com 60 mil alunos sem professores em todo o país.
O truque com as pensões. O Governo a falar de um aumento sem explicar que implicava perda real de poder de compra para os reformados e com uma alteração na forma de cálculo que reduz pensões no futuro. A IEL, a Iniciativa Liberal, denuncia aqui 3 esquadras informais chinesas em Portugal. O Primeiro-Ministro diz nada a saber e até hoje está em silêncio. Sabe-se também que o marido da Ministra da Coesão beneficiou de fundos. O dinheiro não foi devolvido e a Ministra mantém-se em funções. Em novembro, o Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro demite-se após semanas de polémicas sobre um contrato de promessa para a construção de um centro de exposições fantasma. As previsões de outono da Comissão Europeia afirmam que o PIB per capita da Roménia ultrapassará o de Portugal em 2024. Em dezembro... Sr. Deputado, peço licença de o interromper apenas para que o Sr. Deputado possa ter as condições que merece de proferir o seu discurso. Peço à Câmara silêncio para podermos ouvir o orador. Faça favor de prosseguir. Obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que a verdade incomoda, mas vou continuar com ela. Em dezembro, detenção de altos quadros do Ministério da Defesa no âmbito das obras do Hospital Militar de Belém. O Ministro da Defesa, agora nos negócios estrangeiros, sabia das derrapagens, das suspeitas das irregularidades e mesmo assim ainda nomeou a pessoa em causa para outras funções no âmbito do mesmo Ministério. Mariana Vieira da Silva reconheceu finalmente nesta Casa que sem o PRR o país não cresceria nos próximos anos. É conhecida então a indenização de €500 mil da TAP a Alexandra Reis. Fernando Medina demite a Secretária de Estado. Pedro Nuno Santos demite-se também, forçando uma mini remodelação. Senhores e senhoras deputados, já havia manifesta incapacidade, cresceu a incompetência e nestes meses ficou patente a instabilidade governativa. E esta instabilidade mina a confiança dos portugueses. Esta maioria absoluta faz mal ao país, porque se transformou em poder absoluto, desmentindo aquilo que prometia António Costa. É o que verificamos nesta Assembleia da República, em que o PS veta sistematicamente a presença de membros do Governo, impedindo aquilo que é o escrutínio desta Casa. É o que acontece neste hemiciclo, em que o Primeiro-Ministro confunde o diálogo com o insulto. Mesmo quando se digna a comparecer aqui, com a tal pose arrogante que exibiu naquela entrevista à Visão, António Costa fala e nada responde. Nada responde, nada informa e nada esclarece. Como se o Governo, por imperativo constitucional, não devesse responder perante esta Assembleia da República. E há respostas que devem ser dadas com urgência máxima. Respostas relacionadas, por exemplo, com a aplicação dos fundos europeus. António Costa tem sido o Primeiro-Ministro mais beneficiado com dinheiro externo desde que entramos na União Europeia. Só este ano, quase 11 mil milhões de euros. Como está a ser aplicado esse dinheiro, Sr. Primeiro-Ministro? Com que prioridades? A que velocidade? Com que taxa de execução? É matéria fundamental que já mereceu sério aviso do Presidente da República. E qual vai ser o futuro da TAP? Convém lembrar que era uma empresa que estava privatizada e quando António Costa chegou ao Governo, o que é que fez? Renacionalizou e irresponsavelmente decidiu revertê-la, custando aos portugueses 3,2 mil milhões de euros. E a fatura se ficará por aqui? Continuaremos a assistir às cativações por ordem do Ministério das Finanças que desfiguram sucessivos orçamentos de Estado aprovados nesta Casa? E onde estão os prometidos médicos de família que não faltariam a nenhum cidadão nacional? Outra promessa fracassada do Primeiro-Ministro e há hoje quase 1,5 milhão de portugueses sem acesso a médico de família. Muda a equipa governativa, mas os serviços de saúde continuam em colapso. E porquê? Porque não mudam as políticas. O PS está no poder há 7 anos seguidos e continua a adiar respostas a estas questões sérias que não são casos e casinhos. Não há respostas porque não há reformas. É cada vez mais evidente qual é o método de António Costa para fazer de conta que soluciona os problemas. Adiar tudo e empurrá-los com a barriga. Este Primeiro-Ministro é o rosto da anti-reforma. Ele corporiza a estagnação de Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, alguns recomendam que não é prudente apresentar esta moção de censura na Casa da Democracia. E nós perguntamos, estão à espera de quê? Que o país se afunde ainda mais? Que Portugal continue a divergir da União Europeia? Não percebem que este poder absoluto dos socialistas lesa o interesse nacional? As trapalhadas confirmam que não há só um problema de rota, há mesmo um problema também no seu timoneiro. Desta última crise governativa sai um Ministro das Finanças ainda mais fragilizado, resultando da evidência de um Primeiro-Ministro incapaz de recrutar reforços fora da bolha do Governo e do Partido Socialista. E são já transparentes as fraturas na própria maioria socialista e o país à mercê dos seus conflitos internos. O Sr. Presidente da República, na sua mensagem de fim de ano, não poderia ter sido mais claro ao exigir responsabilidade absoluta ao Governo, sinal inequívoco que ela não tem existido. Falou também de erros de orgânica, em descoordenação, em falta de transparência e em descolagem da realidade. Tudo alertas que a Iniciativa Liberal tem feito ao longo de meses. Disse, no fundo, também aquilo que tantos portugueses hoje pensam, incluindo muitos daqueles que teriam votado no PS. Senhor Presidente, o que hoje debatemos e votamos não é se está em causa o regular funcionamento das instituições. Esse é um diagnóstico e competência exclusiva
do Sr. Presidente da República. O que hoje debatemos e votamos aqui é o incapaz funcionamento da governação, que é desastroso, como nós já concluímos, por falta de competência e pelo esgotamento de um modelo que já deu provas de fracassar. Da nossa parte, dizemos, uma alternativa a este quadro de esgotamento é não só possível, como é desejável. De resto, em democracia, existem sempre alternativas. Da nossa parte, não fugimos a responsabilidade alguma, seja ela mesmo qual for. Continuaremos a pugnar por uma reforma do Estado, por uma Constituição sem espartilhos ideológicos, pela descida consistente da carga fiscal, pela liberdade de escolha na saúde e na educação, pelo combate à burocracia, por pôr um Portugal a crescer. Se este Governo faz parte do problema e não da solução, votamos contra este Governo, sem complexos e sem temor reverencial ao Partido Socialista. Temos o sonho de transformar Portugal e vamos consegui-lo. Este é só mais um passo contra um poder absoluto monopartidário que se tornou sinónimo de estagnação, incompetência e instabilidade. Porque Portugal merece melhor, Portugal precisa mesmo de muito melhor. Obrigado.